Bom, pessoal, alguns disclaimers aqui para vocês. Essa série aqui, esse vídeo, são todos os episódios da série compilados. Então, eu só compilei tudo e coloquei aqui no fim. Eu espero que vocês gostem disso, porque tá bem compiladinho. Para todo mundo que tem preguiça de ficar vendo vídeo por vídeo, ou para você que é novo, tem todas as coisas, todos os episódios dessa série maravilhosa compilados. Então fica bem facilzinho pra vocês todos assistirem. Espero que gostem da experiência, tá legal? Porque é uma série que deu muito trabalho de fazer. O áudio do primeiro episódio em específico é muito ruim, mas os áudios vão melhorando ao longo que vai passando os episódios. Espero que todos vocês gostem, saibam que foi feito com muito carinho essa série. Eu resolvi compilar todos os dias, todos os 100 dias pra fazer um filme, pra vocês poderem apreciar essa obra de arte e relembrar os bons tempos, né? Próximo update aí tá vindo. E eu acho que eu vou começar a fazer em live o Nubel Pro. Eu só posto depois deixado no canal. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Mas bem, fiquem com o episódio. E aqui estou eu, o Ravi Noob, para começar um quadro que me foi pedido por vocês. Do Noob ao Pro no Anime Vanguards. E bom, como vocês podem ver, eu já coletei algumas recompensas. Dia 1 e dia 1. No final desses dias eu vou ter bastante Straight Roll até. Como vocês podem ver, eu já tenho, não sei como, isso aqui Monarca. Alguém deve ter jogado nessa conta. E um Chozo. De resto, tudo extremamente novo. Então vou vir aqui para ajudar vocês do zero, supondo que sejamos do zero. Pra como ter um bom começo aqui no Anime Vanguards. Bom, esse vídeo vai ser dividido em 3 tópicos. A saga inicial, que é uma saga para ter uma ideia melhor do que eu vou fazer, porque eu não tinha tanta ideia ainda, que é conseguir algumas coisinhas, fazer uns desafios diários, conseguir uns rolls básicos, tudo isso, em pegar um boneco razoável para conseguir a máquina e a saga para conseguir a máquina. Vão ser essas 3 jornadas incessantes. Eu queria Explosive Demon, tentei bastante roletar nela, mas não consegui. Cheguei na conclusão, vi que só ia conseguir no Piri. Eu fui atrás de fazer a saga de Naruto inteira pra conseguir ela no Piri. Como vocês podem ver, eu já tinha um Zoro e um Hackers, que eu consegui de graça no começo. E depois só que eu descobri que esse Zoro eu posso dar Evolve de graça. Eu demorei um pouco pra descobrir isso. Mas até lá eu consegui fazer tranquilo a Sand Village. Não foi nenhum problema. Fui solando no meu tempo, na minha tranquilidade. E era muito simples, eu simplesmente tinha que terminar isso pra conseguir a Explosive Demon, que vai ser o personagem que eu vou utilizar pra solar e conseguir a máquina. Como eu já tenho um vídeo aqui falando, no meu próprio vídeo eu falei, que é o personagem pra iniciantes mais fácil de conseguir e mais recompensador. Eu vou solar essa raid de Namek, e depois de eu conseguir essa quantia de gemas necessárias, eu vou lá e pego a Explosive Demon. Eu não tinha ideia do problema que isso ia me trazer. E bom, vai se finalizando depois de um certo tempo. Eu fiz todos os 6 estágios, isso demorou só muito tempo. Mas fiz os 6 stages. Eu esqueci como era chato fazer modo história, já que na minha conta tá tudo feito. Mas aqui está. Todos os stages feitos. Vou terminar aqui agora, se não me engano, esse é o último stage. E retornarei ao lobby. Após retornar ao lobby, eu consigo todas as recompensas, né? E finalmente consigo a Explosive Demon. Com ela já equipada, fui tentar rodar um reroll legal nela, dei Evolve no Zoro. Comprei umas essências, né? E percebi que vai demorar muito tempo pra eu conseguir essa Explosive Demon feita. Vai demorar muito tempo, ela é um saco de conseguir. Bom, vou fazer aqui o desafio semanal, que já estava liberado, ia render bastante coisa. Lembrando que tudo isso é no dia 1, tá, pessoal? Isso aí tudo eu tô jogando a um dia só. Esse vídeo aqui é só meu primeiro / começo do segundo dia, porque era madrugada. Então, vamos ver o que eu consegui fazer em um dia. Faço esse desafio semanal. Vou fazer também o Skeleking. Daqui a pouco, vocês vão dar uma olhadinha nisso. O Skeleking vai ser concluído todos os níveis dele. Vou fazer os 12 missões, né? Que já vai me garantir bastante rerolls, tipo, bastante mesmo. E com esses 2 concluídos, eu vou ter bastante reroll, bastante essência, para já conseguir
pegar um norte pra ir atrás da Explosive Demon. Percebendo que ainda falta muita coisa. E bom, resolvi fazer um pouco de evento Winter, nesse caso aqui para conseguir os rerolls e também conseguir um pouco de level up. E aqui eu descobri uma das melhores farms para upar de nível, tá? Além de dar muitas recompensas, para upar de nível é uma das melhores farms. Enquanto tá nesse período aqui, desse desafio, gostaria que vocês comentassem o que vocês gostariam que eu fosse atrás no próximo vídeo. A Rukia? Possivelmente vai ser quem eu vou ir atrás, por tá quase saindo do evento. Então, recomendo também você que tá acompanhando, vai acompanhar essa série, a ir atrás também da Rukia de próximo personagem. Porque logo logo ela vai sair. O Winter Event demora muito, mas já tem um vídeo no meu canal ensinando como fazer isso, tá? Já tem um vídeo dando guia, como conseguir da melhor forma, como fazer um monte de coisa, e é bem tranquilo. Depois de fazer o Winter Event, que demorou muito tempo, como vocês podem ver, mas rendeu bem legal, foi uma coisa bem maneira, eu fui atrás de fazer o modo história de Chainsaw Man. Foi bem fácil, porque eles dão um personagem em cada stage pra vocês, e foi a coisa mais tranquila do mundo conseguir esse modo. Fiz todos os níveis. E logo em seguida fui tentar solar a máquina. Fiz o primeiro nível tranquilo, fiz o segundo nível tranquilo, e de coração, foi super de boa fazer esses 2 níveis só com o Zoro. A coisa mais tranquila do mundo. Não deu nem um pouco de trabalho, foi super de boa. Mas quando eu cheguei no terceiro, começou a dar muito trabalho. Muito trabalho. E eu percebi que o Zoro não era capaz de solar esse stage. O Zoro com o Alligator, que é o suporte, não iam conseguir solar nem a pau. Eu tentei, fiquei muito triste, parei um pouco de gravar, desisti por um certo período de tempo, passei muita raiva. Mas depois eu pensei que não. Já tava na metade desse negócio, então eu ia entregar esse vídeo. Então eu fiquei fazendo o Stage 2, até eu conseguir evoluir a Demon. A Demon Demônio da Explosão. E depois de conseguir evoluir ela, depois de conseguir os negócios pra evoluir ela, no dia seguinte, no caso depois de dar 9 horas, eu fiz mais uma vez a missão semanal que estava liberada, por muita sorte. E entre nós, pessoal, o Zoro é muito forte. Nada tira da minha cabeça o quão forte esse personagem é pra ser dado de graça no primeiro dia que você entra no jogo. Simplesmente bizarro. É mais forte que muito monarca antigo do jogo. Até que o Gilgamesh, eu diria. O Gilgamesh vai falar com esse cara. O Zoro é bizarro. Chega a ser assustador. Se você tá no começo do jogo, use e abusa do Zoro, porque ele é um ótimo personagem. Após concluir e conseguir as minhas gemas, eu fui pra última etapa, que era farmar kill com ela. Entrei no infinito de Namek e fiquei lá, farmando por um bom tempo. Demorou, não vou falar que foi fácil, não vou falar que foi rápido. Eu deixei a IFK e pensei que estaria concluído quando eu voltasse, e de fato estava. Foi uma longa jornada para conseguir a Explosive Demon. Uma baita jornada. Mas finalmente, depois de tudo isso, eu finalmente consegui. E poderemos chegar na terceira etapa desse vídeo. Lembrando que a essa altura já foram muitas e muitas e muitas horas de vídeo, tá, pessoal? Pode parecer que foi rapidinho, mas o vídeo tem parte que tá até em 50x. Essa parte mesmo tá em 35. Demorou muito fazer esse vídeo. Então, mais uma vez, se vocês puderem se inscrever, deixar um like, um comentário positivo, vai me ajudar muito, tá? Enfim, finalmente, depois disso tudo, depois de tanto tempo, conseguimos a nossa Explosive Demon evoluída e com Kanjin SP ainda, tá? E agora eu me encontro de frente ao último desafio, que é colocar um nível alto nela. Ai, e eu escolhi fazer a raid de Chainsaw Man pra isso. Eu escolhi ficar fazendo... Raid não, stage. Fiquei fazendo estágio de Chainsaw Man do modo história. Muitos estágios, fiz muito. Eu vou até acelerar mais o vídeo pra vocês, porque foram muitos níveis mesmo. Colocar lá pelo menos no nível 50 era meu objetivo. Então, demoraria um pouquinho.
Ia demandar um certo tempo, mas nada que eu não conseguisse. Após upar legal ela, dei uma boa quantia de upgrades na personagem, sem memória ainda, não achei necessário. E usando a máquina para ter um gostinho do que me aguarda, eu finalmente consegui upar ela de nível para um nível razoável e estávamos prontos finalmente para solar essa raid. Finalmente. Não foi um desafio fácil até aqui, foi bem desafiador para falar a verdade, para todo mundo que tá começando agora no Anime Vanguards. O que eu posso dizer para vocês é força, persistam, porque vocês vão conseguir. Não tem que ser da maneira que eu fiz, que é uma maneira muito nerdola. Eu fiquei jogando isso aqui dia e noite sem parar para conseguir gravar para vocês esse vídeo, o que eu acho que merece sua inscrição e seu like. Mas eu me esforcei muito para conseguir isso em um dia. Você não precisa conseguir em um dia. Pode levar um tempo, pode ficar tranquilo. Eu já conhecia as artimanhas, eu já tinha planejado e estudado antes de fazer esse vídeo, e mesmo assim para mim foi muito difícil. Então, leve seu tempo, aproveite a jornada, aproveite a trajetória que é o Anime Vanguards, que é um baita jogo bom. É uma baita história legal para você contar para os outros que você teve. E finalmente, conseguimos a máquina. Sim, foi de primeira no meu caso, eu consegui a máquina de primeira. Assim como eu tenho certeza que não vai ser o primeiro caso, porque eu tenho bastante sorte. Mas enfim, de primeira conseguindo a máquina, você pode levar o tempo que for também. Não é feio, ela tem um Piri, e você vai conseguir isso no Piri. Tá tudo perfeitamente bem, tá? Mas bem, o que nos resta agora é aproveitar a nossa máquina e tentar colocar um monarca nela, né? Vamos ver como é que vai ser. E como vocês devem imaginar, infelizmente não foi dessa vez. A máquina, infelizmente, não veio com a trait que eu desejava. Mas fazer o quê? Faz parte. Não tem o que eu reclamar. Eu já consegui a máquina de cara, logo no começo. Já consegui ela fácil, porque foi bem fácil. Consegui um monte de Dead Eye, um monte de Solar, um monte de Eternal. E vou manter o Solar nela por enquanto. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ter ficado esse tempo comigo. Agora a próxima meta vai ser upar essa máquina, coisa que eu vou deixar com certeza pro próximo vídeo. E é isso. Muito obrigado. Deixa um comentário, curte de se inscrever, dá o like. Se você quer mais partes dessa série, que eu posso sim transformar em uma série de 3 episódios, com o terceiro pegando, sei lá, o Ichigo ou a próxima update. Até 4, 5, se vocês gostarem muito. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Boa sorte na sua jornada no Anime Vanguards. E até o próximo vídeo. Finalmente, pessoal. Depois de muitas horas, muitas e muitas horas, consegui esse Broly. Ai, isso foi tão cansativo, tão chato. Que coisa linda. É uma satisfação sem precedentes, pessoal. Ai, que alegria. Isso deu um trabalho que vocês não têm ideia. Pra você que caiu de paraquedas aqui, sei lá, achou a thumb bonita, achou o título legal, achou a ideia interessante, essa é a segunda parte de 3 vídeos, onde nessa eu vou conseguir ficar bem mais forte. Você vai cair de paraquedas aqui, eu me chamo Ravi, eu tenho um canal de jogos de anime, e eu tô fazendo uma série do Nubel Pro no Anime Vanguards. Então, pra você que caiu aqui do nada, tá na descrição o primeiro vídeo, fique à vontade pra ver. Vai ser um prazer ter sua companhia lá. E depois volta pra esse vídeo, que esse vídeo aqui ficou muito bom. Oi, e voltamos de novo com a parte 2 dessa série que vocês tanto aguardaram. E bom, eu tenho umas coisinhas pra falar, como no começo do outro vídeo eu também tenho umas coisinhas pra falar. Se você não quer ouvir, é só pular pro tempo que vai estar aparecendo na tela, que não tem segredo, tudo bem? Bom, infelizmente, alguns arquivos foram corrompidos e eu perdi algumas partes da gravação. E o vídeo já ficou muito longo, mesmo perdendo essas partes, como vocês podem ver. E aí pra uma horinha e meia esse vídeo. Mas infelizmente esses arquivos foram corrompidos. Então muita coisa eu vou narrar o que eu tô fazendo enquanto tá a coisa acelerada de fundo, porque o vídeo se perdeu.
o meu computador aconteceu alguma coisa, eu não sei como esses arquivos se perderam. Eram mais de 24 horas de arquivo bruto, então eu não entendi muito bem o que tinha perdido, o que não tinha, então eu fui separando em tópicos. Eu já vou começar o vídeo guiando certinho o que foi perdido e falando o que eu consegui nesse tempo que foi perdido, mas dá pra ter uma ideia. Então vai ter que ser uma confiança mútua. Vocês vão ter que confiar no que eu tô falando e eu vou ter que falar a verdade pra vocês. E por favor, eu tô falando totalmente a verdade, confia em mim. Mas enfim, resumo fora isso, segundo episódio da sériezinha Nobel Pro. Uma série que vai ter 3 episódios até o momento, eu acho. E é isso. Deixa o like, já deixa um comentário. E muito obrigado por estar assistindo, por ter assistido a primeira, se você assistiu, que a gente conseguiu a máquina, que é um bom começo. E agora é hora de ficar forte de verdade. E é isso, fiquem com o vídeo. Bom, consegui a Rukia, upei um pouquinho de nível, como vocês puderam ver. Tudo fazendo o Interevent, fazendo essas sidezinhas do Pink Villain. Começou já perdendo um arquivo, eba! Que eu fiquei fazendo... Eu literalmente farmei uma vez ao Interevent, comprei bastante reroll, roletei um pouquinho na máquina, consegui Eternal, e gastei 50 mil em giros e veio a Rukia. Simplesmente veio. Dei muita sorte, fiquei muito feliz. E é muito triste que esse arquivo tenha sido perdido. E simplesmente consegui mais uma Rukia. Não sei como, mas foi muito fácil. Nesse vídeo eu consegui 2 Rukias e o Broly. Então já foi um bom progresso. O Vegeta que já estava Monarca do episódio passado, não sei se vocês se lembram. Mas ele já tava Monark, então era só transformar no Broly, não tinha muito segredo. E essa jornada pra conseguir o Broly foi muito difícil. Que primeiro tem que conseguir solar aquela raid, que eu vou explicar pra vocês como que eu fiz. E depois tem várias missõezinhas. Enquanto a Rukia era só roletar, então a Rukia é o de menos desse vídeo. Mas sim, dei muita sorte conseguindo essa Rukia. Tô fazendo agora bastante raids do Pink Villain. Eu vou fazer bastante mesmo raids desse cara. Isso vai me upar pra um nível bem alto. Vocês vão ver que nível que eu vou estar no final desse episódio. Talvez frustre alguns que chutaram 80, 90. Se eu tivesse com VIP, eu com certeza teria chegado no nível alto assim, talvez até mais. Mas sem VIP foi um pouco mais baixo. Voltei pro lobby, fiz tudo o que tinha que fazer e voltei a fazer coisa do Pink Villain. Porque vai ser um bom tempo fazendo esse negócio. Pra conseguir recurso, pra conseguir dar Evolve no Freeza, que é o primeiro. Depois no Gogeta, depois no Goku e finalmente no Broly. E nossa, o Broly é caro, viu? Muito caro. Bom, e aqui começa a grande saga pra conseguir esse bosta desse Broly. Primeiramente consegui o Freeza, dei umas comidinhas pra ele, que vai ser muito importante pra conseguir o Gogeta. E eu vou ter que dar Evolve nesse cara. O trabalho que deu dar Evolve nesses caras. Bom, enquanto eu tô passando com a máquina, que vai fazer tranquilamente esse stage, eu vou dizer pra vocês o que eu vou ter que fazer pra conseguir o item pra evoluir o Vegeta pra Broly. Bom, eu preciso dar Evolve na primeira parte, só o começo dessa quest é dar Evolve no Freeza, no Gogeta, que eu vou conseguir. Eu tenho 5 ou 10% de chance de conseguir, se eu não me engano, solando essa fase só com o Freeza. Então, ou seja, eu tenho que ganhar essa fase só com o Freeza para ter chance de dropar o Gogeta, e eu tenho que evoluir ele, e eu tenho que evoluir o Goku Super Saiyajin 4. Ou seja, vai dar muito trabalho. Isso depois de dropar o remote do Broly, que é 10% de chance. Vocês imaginam que eu fiquei bastante tempo aqui. Felizmente, o remote dropou bem rapidinho. Foi 3, 4 tentativas, o remote já dropou. E daí eu vou colocando na tela a quest que eu tô fazendo pra vocês. E o quão difícil foi. Mas enfim, aqui eu já tô levantando uma grana pra comprar e dar Evolve no Freeza. Coletando coisa bem maneira nele. E lá vamos nós pro infinito farmar as kills desse Freeza. Ao longo desse vídeo eu vou aprendendo que existem formas mais fáceis de farmar kill, que é no custom level. Mas por enquanto eu não sabia disso ainda e fiquei no infinito. O que fez eu perder umas boas horas aí, viu? Sinceramente,
me arrependo amargamente de não ter descoberto isso antes. O Freeza vai ser farmado, vou tranquilo conseguir farmar tudo que eu preciso pra ele, e vou dar Evolve no Freeza. Olha que coisa linda! Um dos 3 desafios iniciais cumprido, o mais fácil entre eles. Agora vem outras partes, as partes piores. Conseguir esse Gogeta foi um saco, pessoal. Sem exagero nenhum. Foi o maior saco existente. Eu não pensei que demoraria tanto, mas demorou. Eu fiquei uma madrugada inteira tentando, não consegui, tentei no dia seguinte. Fiquei uma madrugada inteira tentando, não consegui, tentei no dia seguinte. Eu fiquei uns 1 dia e meio pra conseguir, 2 pra conseguir esse Gogeta. Pra dar Evolve nele foi mais tranquilo, porque eu já tinha as moedas, de tanto que eu fiquei farmando. Mas foi um saco conseguir esse personagem. Não é à toa que eu até gravei aí umas tentativas, mas esse aqui eu consegui off-screen mesmo. Eu fiquei farmando igual doente. Essa parte eu nem gravei, que o PC já tava explodindo de tanto arquivo. E deixei pra Cristo. Mas eu consegui ele, e a grande etapa que faltava agora era evoluir ele. Eu fiquei também farmando umas moedinhas a mais aí, nessa dungeon, porque eu ia precisar dessas moedas futuramente pra comprar recurso. Então já fiquei por aí, já fiquei farmando pra caramba. E nossa, uma coisa que me deu raiva é que futuramente eu vou dropar 3 Gogetas. Eu vou dropar 3. E tipo, só fazendo a quest normal. Porque eu consegui 3, se foi um saco eu consegui o primeiro. Mas enfim, consigo ele, vai tranquilo, sem dificuldade. E é nesse momento que eu percebo que eu tenho que farmar mais. É nesse momento que eu percebo que não tá bom não a quantia que eu consegui. Então eu vou ir atrás de fazer as dungeons lá do começo do vídeo. Vou pegar esses recursos, pegar mais recursos ainda com o do Flamingo. Eu farmo mais um pouquinho na Winter Event e eu consigo mais uma Rukia. Que mais uma vez eu perdi a gravação. Ai, que tristeza. Mas enfim, eu consegui mais uma Rukia. Eu tô com 2 agora no inventário e nada do Broly. E bom, fazer uns desafios diários também, né? Fazer tudo que eu puder fazer pra farmar recursos, vocês vão ver eu fazendo. Farmo aqui. Tem muita coisa que eu cortei também, que eu fiquei farmando igual doido. Custou muito, pessoal, farmar tudo isso. Mas nossa, muito. De verdade. Faço mais uns desafios do modo história pra desbloquear a raid da Saber. Faço bastante raids da Saber. Raid não, né? Boss Rush. Faço bastante Boss Rush da Saber, consigo os recursos de lá. E depois disso, eu pego o Goku no banner que aparece. Eu vi que notificou do Goku, abri correndo pelo celular e peguei ele. Eu já coloquei ele no nível 50 pra ficar aceitável. E já fui atrás de pegar as coisinhas dele, os brincos Potara. Que em breve eu vou trazer um vídeo de como conseguir, tá? Os 2 brincos Potara do Goku. Mas já consigo os 2 brincos Potara, concluo a quest dele. Já farmo as kills dele no novo método que eu ensinei, que eu falei que eu tenho. Que eu já tenho shorts aqui ensinando, por sinal. Dou Evolve no Goku. Tranquilo, muito fácil. E termino mais um arco. Com o Goku Evolved, eu posso ir para a próxima quest. Finalmente. Aliás, perdão. Esse é o método que eu tava falando. Eu pesquiso Execute Farm, coloco os Gokus e eles vão farmando. Sem problema. Olha que gostoso, não vou ter que ficar meia hora no infinito, é só 5 minutos. Em 5 minutos eu termino de farmar e como vocês podem ver, Goku evoluído. Que delícia. Bom, pessoal, e agora o inimigo mudou. É que é na 10 stages do Volcano Dungeon. Mas 10 stages, isso levou muito tempo. Mas muito tempo, vocês não têm ideia. Cada stage demora cerca de 20 minutos. Façam as contas aí de quanto tempo eu fiquei aqui. Tudo isso para a segunda parte. Vou aproveitar agora para dizer que se você viu esse vídeo até aqui, 10 minutos de vídeo, e eu ainda não tenho a sua inscrição, não tenho o seu like, não tenho o seu comentário, pelo amor de Deus, né? Por favor, deixa um comentário, deixa um like. Cogite se inscrever no canal, que eu tô com a meta de 1000 inscritos até o final desse mês. Tem 15 dias ainda. Então, ficaria muito grato pra eu poder investir de verdade no meu canal. Poder chegar numa meta onde eu consiga investir profundamente aqui. Produzir vídeos melhores, produzir coisas melhores. Se você tem ideia de jogos, tem ideia de vídeos pra eu gravar, até que seja de terror, amo jogos de terror, pode pedir, fica à vontade.
De verdade, pessoal, essa parte me cansou muito. Eu tava vendo um resumo de manhwa e jogando. Eu tava muito cansado jogando isso aqui. Eu não tava aguentando mais. Era tipo 4 da manhã quando eu gravei isso. De verdade, é bizarro como essa missão gasta tudo de você mesmo. Mas bem, o que eu não faço por vocês, né? Aqui vai eu zerar 1 zilhão de stages. Como vocês podem ver, o vídeo mega acelerado é 1 zilhão de stages mesmo. Então eu vou cortar pra vocês não terem que ver tudo isso. Mas saibam que foi muita coisa. Foi muito cansativo. E ainda bem que acabou, porque eu não quero nunca mais ter que pegar esse Broly. Tive que farmar em certos momentos, porque eu sabia que eu não iria ter recurso. O que vai ser um próximo empecilho futuramente. Fiz a missão diária. Suei, hein? Até na missão diária foi difícil fazer. Já estou nível 40. E nossa, que canseiro isso deu, pessoal. Que canseiro isso deu. É fazer. Deixa aqui nos comentários se você pretende pegar o Broly, se você acha que é uma boa unidade. Porque depois, revendo esse vídeo aqui, eu percebo que não valeu nada a pena todo esse esforço, pessoal. Vontade de desaparecer vendo esse vídeo. Eu tô reassistindo, né, e dublando essa parte de fundo pra explicar pra vocês. E nossa, foi muito trabalho. Até ver em timelapse tá me cansando. Eu não sei como eu fiz isso. Mas enfim, é isso aí. Eu vou cortar essa parte agora e iremos para a próxima etapa. Etapa 2, concluída. No caso, vocês viram só uma partezinha da etapa 2, mas etapa 2 concluída. Depois de fazer as 10 vezes esse negócio horrível que eu tive que fazer, eu farmei algumas Winter Events, mais uma vez, para conseguir 30 personagens míticos mais para sacrificar. O que vai ser bem tranquilo com essa quantia de presentes que eu consegui. E foi aqui que eu consegui a Rukia que eu falei pra vocês, a segunda. E bom, consegui os 30 personagens que precisava. Mais que os 30, consegui até um Shine que eu vou sacrificar pra conseguir Trait Row. E agora é só sacrificar e terminar essa etapa. Essa etapa é a mais difícil, mas ao mesmo tempo a mais fácil com vocês vendo. Eu demorei muito pra farmar essa quantia de bicho. Tipo, bastante mesmo. E a próxima etapa é matar o Freeza 10 times. 10 vezes. Ou seja, uma vez por fase. Eu vou matar o Freeza na Wave 3 e reiniciar. Matar na Wave 3 e reiniciar. E essa parte 4 concluída assim, super tranquilo. Nada demais. Uma parte 4 de boa. Vou acelerar o vídeo de eu fazendo também. E logo de cara eu fazendo a última, que é salvar o Broly pela última vez também. Essa parte final foi a mais tranquila. Depois que eu sacrifiquei essas unidades, eu tava tipo... aquela música, sabe? War is over. Mal sabia eu. Mal sabia eu que me aguardava. Mas enfim. Como vocês podem ver aí na tela, com o vídeo mais acelerado, vou fazer esse negócio de derrotar o Freeza 1 zilhão de vezes. Volto pro lobby uma vez sem querer, infelizmente. Mas aí eu pego pra grindar de verdade. Grindo, mato esse Freeza, reinicio, mato o Freeza, reinicio. E fico 10 vezes nesse loop chato. Pausou! E fico 10 vezes nesse loop chato. O loopzinho horrível, viu, pessoal? Chega a ser entediante fazer isso. Chega a bater tontura de tédio disso aqui. É cabisbaixíssima a situação, é triste de ter que fazer uma coisa tão repetitiva. Eu de verdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito esse vídeo. Eu não sei se ele render bastante coisa, bastante pessoas novas no canal, pra vocês verem que eu me esforço pelo que vocês pedem. Porque duas pessoas pediram pra eu pegar o Broly no próximo vídeo. Eu resolvi fazer esse sacrifício. Tolo eu. Eu não sabia o que me aguardava. Enfim, brincadeiras à parte. De pouco em pouco vai se concluindo esse desafio. E agora só nos resta salvar o Broly. Essa última parte eu vou conversar inteira com vocês pra contar a minha estratégia, né? Pra você que tá vendo o vídeo se baseando pra fazer. Bom, eu tô pegando o negócio de Monarca pra ficar de graça. O personagem ele vem Monarca, mas sacrifica todos os outros slots. E usando a máquina. Por que a máquina não frisa? Porque a máquina é melhor. Só isso. E eu usei essa estratégia sempre que eu não fui obrigado a usar o Freeza, tá?
porque é bem mais rápido, é bem mais eficaz a máquina, no meu ver. E o que eu faço? Sempre que aparece o Freeza, eu vendo a máquina, coloco ela no lugar onde tá o Freeza. Depois o Freeza desaparece e volta ela lá pra frente. E assim eu vou fazendo essa fase. Fase tranquila, sem nenhum desafio hoje em dia. Na época era bem difícil, mas hoje em dia tá bem overrated a dificuldade dela. Se você tem o Ichigo, dá pra você fazer com o Ichigo, que vai ser mais rápido ainda. O Ichigo vai só nukear o Freeza com um hit e acabou. É bem fácil mesmo. Mas enfim, com 5 esferas do dragão já, tô quase salvando o Broly. Essa vez que eu salvar ele, eu vou conseguir a jaquetinha dele pra evoluir o Vegeta pra Broly. E eu ficarei diante ao meu maior problema daqui pra frente, que é: eu não tenho essência. Esse problema vai fazer eu atrasar um dia esse vídeo pra vocês, sem nenhuma brincadeira. Um dia inteiro atrasado por causa de essência. Eu vou atrás de evoluir o Vegeta agora, como vocês podem ver, vou dar uma evoluidinha no Vegeta. E depois disso, só pra trás. Eu farmei um pouquinho no infinito da Senju. Não é Senju, né? É Semente dos Deuses. Pra evoluir ele. Demorou um pouco também, não vou mentir. Aqui tinha que ser aqui mesmo, não tinha o que fazer. Fiquei um tempinho pulando de coisa em coisa. Mas enfim, pouco importa essa parte. Vocês querem ver depois disso, né? Depois disso eu finalmente consigo dar evolve no Vegeta. E depois falta o Vegeta pra Broly, que eu tento fazer uma matemática maluca, ver se dá, mas não dá não. Não tenho o que fazer. É luto, tristeza e guerra. E daí eu volto novamente fazer a raid do Doffy. Volto mais uma vez fazer essa raid. E eu, como vocês viram no começo do vídeo, eu já conseguia solar. Mas eu tava sem paciência. Então eu coloquei 2 contas pra fazer, a minha principal e essa. E só ficava spamando o Scanor com a minha outra conta. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Foi um saco, demorou muito tempo, eu fiquei bastante tempo frustrado, bastante tempo bravo. Fiquei fazendo outras coisas, mas já tava sem paciência, eu queria que isso acabasse logo. Eu não aguentava mais esse vídeo, eu queria só que esse vídeo acabasse pra poder gravar o próximo. Mas enfim, mesmo com raiva, mesmo triste, mesmo frustrado, o vídeo foi passando. Farmei muito, mas muito mesmo. E depois de farmar essa quantia descomunal, voltei pro lobby, já era 9 horas do dia seguinte. Consegui minhas gemas, consegui minhas coisas bem tranquilo pra essa conta. Bastante rerolls do 7º dia. E pra quem apostou que eu ia terminar nível 50, acertou. Mas ninguém apostou nível 50 que eu vi. Terminei mais baixo, porque eu não tenho VIP, como eu falei anteriormente. Com o VIP eu chegaria no 80, eu acho, tranquilamente. Mas enfim. Broly Monarca já. Um nível infelizmente baixo ainda, mas logo logo eu vou colocar ele no nível máximo pra gente testar. Vamos testar um Broly nível máximo pra gente ver a potência do que a gente conseguiu no 2º dia. Temos 2 Rukias, como eu falei, uma com Dead Eye e outra sem nada, porque eu peguei só 2 máquinas, resultantes de um vídeo que eu ensinei como pegar mais uma máquina a mais. A Arbiter, que é muito boa, e um Zoro. Eu acho que a gente lucrou bastante. Tem até o Goku e o Gogeta. Mas enfim, vamos testar. O próximo vídeo agora, sinto muito. Só resta de próximo vídeo, pessoal, conseguir os bichos da update que tá aí, né?
Vou pegar aqui algumas unidades, só por pegar. O que a gente vai testar é o Broly Monarca normal. Sem nada, só um Broly Monarca nível 60, tá, pessoal? Eu depois pretendo ir atrás da memória certa pra esse personagem maravilhoso, que é um baita personagem. Perdão ser eu que tenho que dizer isso pra vocês, mas é um bom personagem sim. Muita gente que diz que o Broly é ruim não entende o que o personagem faz. Mas fazer o que? Faz parte da vida. E bom, vamos testar aqui esse Broly na Sandbox, só pra gente dar uma conversada. Lembrando que em 2 vídeos eu ensinei vocês a pegar ele e uma suporte excelente, que é a Rukia, tá? Vou colocar aqui no máximo. Eu tenho o Broly Monarca, mas não tenho como colocar nível nele, então... Vamos ter uma ideia aqui de como ele é Shine, ó. Sem memória, sem nada. Só ele, hein? Vou colocar aqui o negócio de Shine, cadê? Não, de Monarca, falei errado. Pronto. E vamos fazer uma showcasezinha aqui no final do vídeo, né? Colocar os gráficos no máximo. O Detail Mod desativado. Os effects ativados, isso aí. Temos 100 mil de dano com esse ataque de cone dele no começo, no primeiro nível. Que ele pega um inimigo muito legal. Aumentando para 101, 5,4 de cooldown, 20 mil de DPS. É bastante coisa, tá, pessoal? Depois ele ganha esse ataque de... Esqueci o nome disso, mas é de ataque reto, ataque frontal. Ele dá um ataquezão pela boca, depois avança. Muito forte, quebra shield, creio eu. Lembrando que ele ganha crítico e ganha critical damage. Então, o boneco é bom, tá? Bem bom. No próximo nível, ele vai ganhar um Breaking Point e vai transformar-se em Super Saiyajin. Isso é legal, hein? Vou até colocar com som pra vocês poderem ouvir. Fica uma música muito épica. Não, vou colocar não. Vai estragar nossa experiência da nossa musiquinha tranquila. Ele ganha um ataque Full Away no próximo nível, com essa animação muito bonita. Mas o cooldown dele aumenta. Em versatilidade, o dano também aumenta muito. Depois disso, ele ganha mais um ataque de cone. O dano aumentando drasticamente também. Logo após isso, o cooldown dele diminui mais ainda que já era antes. Se tornando Super Saiyajin Rage, né? Que é o especial dele, só ele tem. O verdão, o Super Saiyajin verdinho. Nossa, agora esse ataque tá bonito, hein? E na última, ele lança esse mega ataquezão aqui. Nossa, muito bonito. 400 mil de dano, com critical damage alto. Lembrando que esse personagem é feito pra se jogar com um Burb, que aumenta crítico. Um personagem que aumenta crítico e dano de crítico, tá? Que daí sim ele vai ficar muito forte. Ele é surreal de forte. Mas 500 pau de dano. Se colocar um familiarzinho pra ele critar quase 1 milhão... Com um familiar que aumenta dano também, bate 1 milhão, passa 1 milhão com crítico. Não acho que seja fraco, tá? Sem contar que tem o domínio, que aumenta em 20% o crítico per wave. E... aumenta para 100% o negócio de unbound. E começa ganhando 10% de crítico. Olha que bonito isso aqui também, aliás. Muito bonito. Aumenta muito o dano do personagem, muito crítico. Olha, o crítico vai até para 80%. Que coisa legal. Que personagem bom, tá, pessoal? Lembrando que eu ensinei vocês a conseguir ele, conseguir a Máquina. Aqui, cadê ela? Conseguir a Máquina e conseguir a Rukia. Tudo em 2 episódios, ok? Esses 2 aqui, que também não deixam a desejar, tá? Ambos, ó, que não deixam a desejar. Embora sim o Broly seja o mais forte entre os 3. Esse, batendo até 600k de dano, vezes o crítico que pode bater 1 milhão e 200. Tendo várias passivas e outras coisas da hora que ele tem, causa ruptura, etc. Enfim, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha deixado vocês felizes até o ponto que a gente chegou nesse vídeo. Que o ponto que a gente chegou tenha sido satisfatório, tenha sido bom. E no próximo episódio, quem sabe a gente pode pegar até mesmo esse carinha aqui, olha. Eu não posso colocar ele, mas era pra ser o Ichigo. Mas vou colocar o Diávolo só pra ver ele. E incrível como é uma unidade fraca, né? Unidade fraca, cara. Fraca e difícil de conseguir. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comente aí o que você quer pro próximo e pro final, que vai ser uma série de só 3 vídeos, infelizmente. Talvez 4, se eu bater 1.000 inscritos, se bater uma meta de views bem alta e todo mundo gostar. Porque dá muito trabalho de verdade. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Opa, muita calma, seu vídeo já vai voltar, tá legal? Tá vendo isso aqui? 99 Robux
por 100 Trait Rerolls e 100 Memórias Shards. Isso aqui é muito bom, tá legal? Eu já vou pegar vou pegar minha outra conta que tem Robux pra conseguir comprar. Isso aqui tá muito barato, tá bom, gente? 100 Robux por 100 Trait por 100 Robux é muito barato. E como você pode comprar isso mais barato? Vem aqui que eu vou te ensinar. Você quer comprar Robux, passes, tudo isso no precinho, principalmente Robux. É aqui na Robux Barato, tá legal? É muito confiável, tem mais de 100 mil membros e é muito boa, tá legal? Funciona muito simples, você vai vir aqui no Compre Aqui, vai escolher o que você quer, por exemplo, Robux, canal sendo criado e pro carrinho, e aqui você pode iniciar sua compra. Você coloca a quantia de Robux desejadas, até 50 mil, insere seu nome de usuário e o melhor de tudo, quanto mais você compra, você consegue mais descontos, tá legal? Ó? Desconto por cargo, que vai até 35%. Ou seja, é a melhor loja de todas, pessoal. E ainda por cima é tudo muito fácil, tudo muito confiável. Avaliações, olha o tanto de avaliação, gente. Eles entregam muito, entregam com confiança, entregam com qualidade. Então, tem meu selo aprovação, tá legal? É a melhor loja de Robux de todas e o preço muito em conta, ficando mais em conta quanto mais você compra. Então corre, que tá aqui no link da descrição, tá no comentário fixado e não perde, porque isso aqui é demais, é a melhor loja de todas. Robux barato, um forte abraço pra todo mundo aí, porque essa loja é 10. Opa, tudo bem? Bom pessoal, Nubel Pro 3 chegou finalmente, depois de muito tempo de demora. Como vocês sabem, teve o update aí, isso atrasou um pouco, né? Bom, esse episódio aqui, ele é muito simples. Rerolls, rerolls e rerolls. A gente vai atrás de rerolls, enquanto a gente tenta pegar as unidades novas do update, priorizando o Pen e o Naruto, porque o Sasuke e o Minato, bem foda-se. Tentando colocar o Monarca no Ichigo. A gente vai tentar colocar o Monarca no Ichigo nesse vídeo, pra conseguir finalmente, no próximo vídeo, pegar ele Monarca, e essa série finalmente chegar em um talvez final. Com o Ichigo Monarca, nós ficando muito forte, talvez colocando um Divinity na memória dele também, e ficar tranquilo. Com isso tudo, fiquem com esse episódio que dá pra resumir a rerolls e mais rerolls. Se você chegou por esse vídeo, prazer, o meu nome é Ravi, eu faço vídeos de jogos de anime, tô fazendo um projeto que é 100 dias no Bloxfruit, mas esse ainda vai demorar mais um tempinho pra sair. Mas até lá, espero que você goste desse vídeo e que ele te agrade muito. Enfim, fiquem com o vídeo. Como vocês já viram na introdução, eu vou dar um breve resumo pra vocês, do mesmo esquema dos outros vídeos. Esse começo aí já virou um vídeo no canal aqui, que era farmando pro Barba Branca. É literalmente o mesmo vídeo, só que agora é o farmando. Farmando pra caramba, pessoal. Ou, entre nós, que negócio chato que é farmar reroll. Na minha outra conta eu tinha farmado e gravando, então fui fazendo aos poucos, né? Eu farmava um, gravava. Então não percebi o quão chato era. Mas nossa, farmar reroll é muito chato, de verdade. Eu tinha em mente que eu precisava de 1.500. Eu já tinha ideia que eu tinha um Anibandon reserva na minha outra conta, então eu tinha 500. Então eu precisava de 1.000 pra ter certeza do Ichigo. E de verdade, pessoal, isso aqui, todo esse trabalho que vocês estão vendo, que foram mais de 5 horas só fazendo esse modo, foi tudo pra conseguir 200. Sim, 200. Às vezes nem eu acredito no que eu faço pelo conteúdo. Mas enfim, como vocês podem ver aí, eu farmando bem de boa, tranquilo. Não peguei o Barba Branca no fim, porque eu não ligo pro Barba Branca. E é isso. Após isso, eu vou atrás de farmar um pouco de rerolls pelos modos feitos por fãs, os custom levels. E de verdade, acho que essa foi a parte mais divertida de farmar rerolls. Tinha umas fases super legais de fazer, tipo essa que tá passando, que é o Hercule, o Goku, o Majin Buu, todo mundo é muito legal. Foi legal calcular quem que eu ia upar, foi legal ver como que eles estavam fortes. Foi muito divertido. Essa fase em si foi muito legal. Se você não fez ela no dia, de verdade eu sinto muito, porque quem fez ganhou 10 rerolls, 10 memórias shards e ainda ganhou essa diversão que foi magnífica esse modo. Essa fase foi muito legal. Acho que foi a parte mais legal de fazer desse vídeo. Eu vou chorar. E bom, foi isso. Depois dessa fase deles, eu fui fazer uma fase que lagou meu jogo todo, que era pra desbloquear Enemy Index, mas eu aproveitei, né, e farmei os rerolls, que essa fase também era de 10 rerolls.
É uma por dia, nisso aí já foram 2 dias no caso. Essa fase travou muito meu jogo, pessoal, vocês não têm ideia. Nossa, acho que dá pra ver que eu tava voando, eu tava bugado, eu tava tudo lagado. Mas valeu a pena, só nisso aqui já foram 20 rerolls, já foi bem legal, foi bem tranquilo. Rerolls fáceis, né? Mas enfim, depois disso eu fui pegar o Minato, peguei os bagulho do Minato, já dei um levelzinho nele. E fui farmar na Legend Stage de Naruto. Aqui, pessoal, eu fiquei muito tempo, tá? Fiquei muito tempo. Como eu precisava farmar com as minhas 2 contas, eu fiquei com as 2 contas aqui. Eu espero que isso não seja considerado trapaça, tá? Porque eu tinha que farmar com as 2 contas. Não é que eu não solava com essa. Mas as 2 contas tinham que ser usadas pra farmar. E eu aproveitei e farmei com as 2, só isso. Mas enfim, fiquei muito tempo nos 3 níveis. Muito tempo mesmo. Farmei muito. Acho que eu farmei tanto que eu não quero nunca mais ver essa Kurama. Mas valeu muito a pena. Consegui dar evolve tranquilo no Minato. Não peguei o Sasuke, porque o Sasuke é uma unidade tão ruim que eu nem quis pegar ele. Mas já consegui farmar os negócios pro Pain, peguei a memória do Naruto, peguei a memória do Pain. Peguei tudo que eu precisava, em resumo pra vocês dessa nova update. Dei uma evolvezinha no Pain, que eu acho que eu acabei nem gravando. Mas também vou dar no Naruto depois, que eu vou ter que ir atrás do Naruto. Agora, consegui tudo pra dar evolve nele, mas não peguei ele. Olha que... Ai, começar do zero é difícil, pessoal. Confia em mim que é difícil. Parece fácil, mas não é não, viu? Mas enfim, brincando que eu tô estressado assim, tá, gente? Foi bem legal, na realidade. Foi bem divertido. Eu me diverti bastante socando o pessoal com a Kurama. Foi uma jornada muito boa. Eu sou bem... Muita gente fala mal dessa update, mas eu gostei. Eu, em particular, a minha humilde opinião, eu gostei, tá legal? Me diverti, dei muita risada nessa Legend Stage, farmei legal. Embora eu tenha ficado FK um tempinho, o outro tempinho eu joguei e foi muito bom, tá? Não tenho palavras. E evoluí o Pain, né? Em resumo, pra tudo isso aqui é só pra evoluir o Pain, peguei os itens, daí evolvi no Minato e na memória dele. E agora é esperar pra ir atrás do Naruto. De verdade, pessoal, sei que o vídeo tá curto, tem 5 minutos aqui, nem 6 até agora. Mas se inscreve, deixa um comentário positivo, deixa um like. Porque esses 5 minutos pra vocês foram mais de 10 horas da minha vida. Esse negócio de Naruto e Pain, eu ia deixar mais um trecho pra vocês em 76x. Mas não ia encaixar no vídeo, não ia ter o que falar e eu não quero encher linguiça pra vocês. Por favor, deixa um comentário positivo. Isso aqui deu muito trabalho. Mas enfim, fui fazer mais uma vez os modos lá custom. Ganhei mais 10 rerolls. Foi tranquilo, foi divertido, me diverti de novo fazendo. Mostrou eu fazendo com a minha conta principal, mas é que eu tava fazendo com as 2 ao mesmo tempo, então eu troquei pra minha secundária pra mostrar pra vocês. Aí, ó, nesse momento eu evolui bem, passou bem rapidinho voando, mas evolui ele. E depois eu fiquei no infinito farmando. Deixei só um pouquinho essa conta farmando no infinito, pra falar a verdade, não deixei muito não, porque eu percebi que eu ia fazer isso no próximo episódio, pra gente testar as unidades. Decidi deixar pro próximo episódio, pra não esquipar e fazer tudo nesse. Afinal de contas, paciência é uma virtude, né? Tinha que deixar alguma coisinha pro próximo episódio. Resolvi fazer um pouco de infinito, fiquei farmando. Farmei muito nesse infinito, mesmo que tenha sido pouco comparado a outra conta, farmei muito. E depois fui fazer as stages, os níveis de Shibuya, pra conseguir fazer a boss lá, a boss rush do Sukuna. Fiquei um tempinho aí, não demorou tanto não. Foi umas 1 horinha, eu acho, 30 minutinhos eu consegui fazer tudo no autoplay. Solou de boa, pessoal, nada a reclamar. Tá muito ultrapassado, né, o nível de dificuldade desse boss rush. Então solou bem de boa. Depois disso eu fui lá fazer a Legend Stage do Sukuna. E fiz bastante, porque eu precisava das essências e precisava dos rerolls. Então eu fiquei um bom tempo nas 2 contas aí fazendo. O que eu tenho a dizer dessa boss rush e dessa farm de Shibuya é que não foi uma parte tão ruim. Eu pude deixar a maioria do tempo FK, então não foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, acaba, por favor, porque eu fiquei fazendo outras coisas. Fiquei estudando um pouquinho pra faculdade enquanto acontecia. E estudei bastante, estudei legal. E deixei rodando em FK, como vocês podem ver, não foi nada tão desafiador, não. Novamente eu utilizei minha outra conta também. Espero que vocês não considerem isso ultrapassa, porque hoje em dia qualquer um consegue fazer a Shibuya Boss. Eu só coloquei a outra conta também porque eu precisava de verdade nas 2 contas desse Boss Event. Daí como eu tinha 2 contas pra gravar, 2 vídeos pra gravar, eu resolvi juntar os 2.
Espero que ninguém se incomode. Se incomodar, deixa aqui nos comentários que o próximo episódio eu faço sem nenhum auxílio da outra conta, tá? Posso fazer sem problema nenhum. É fácil jogar o jogo não é um jogo difícil, não é impossível jogar Anime Vanguards. Só demanda tempo. Então talvez vai consumir um pouquinho mais do meu tempo. Mas nada demais, eu posso fazer isso pra vocês. Só deixar aqui nos comentários se vocês quiserem muito. Enfim, vai se solando. Raids tranquilas, farmei bastante. Comprei todos os Rerolls. Bom, depois disso eu fui atrás de pegar o Naruto normal e evoluir ele, que eu fui até pra Raiden Village, né? Fui lá explorar. Vi que precisava do Naruto evoluído do Nine Tails, do Six Tails. E fui atrás de fazer o Six Tails. Fui atrás, fiquei farmando aí um bom tempinho também. Joguei aí, deixei farmando no Auto Farm, porque ninguém merece farmar um negócio que era do beta do jogo, tá? 1.0. E fiquei farmando, farmei de boa, sem muito estresse. Dei evolve no Naruto. Depois disso, evoluí ele pro Nine Tails. Com a ajuda do Alucard, roubadíssima aí, ó, desse modo. Esse custom level tá muito forte para upar pessoal, tá? Para upar o pessoal. Se você quer upar algum personagem, usa o custom level. E vai farmando, vai upando de boa, porque esse custom level tá muito forte. Fiz de novo o custom level para ganhar mais reroll. Já vai contando, ganhei 40 rerolls já, só com esse custom level, hein? Esse custom level tá bancando, pessoal. Bancou muito, ajudou muito. E voltando, finalmente consegui dar evolve no Naruto. Evoluí o Naruto pro novo. E assim que eu evoluí esse Naruto pro novo, já fui na Raiden Village, já dei evolve, já peguei ele, dei evolve. E vocês vão acompanhar a evolução dele certinho. Como eu já tinha os necessários, porque eu já tinha farmado bastante, dei evolve nele sem problema nenhum. E finalmente, uma das coisas mais problemáticas tinha saído da minha costa. Aí ó, o Naruto, o Pen e o Minato evoluídos. Coisinha linda, né? Eu procurando o Minato. Acho que eu era meio lesado. Consegui. Simplesmente, uou. Em 15 minutos de vídeo vocês viram que eu demorei horas pra fazer, tá? E foi tranquilo, foi divertido. Uou, uhul. Foi legal fazer isso em 2 contas. Vi que eu não tinha o suficiente nessa pra upar o Naruto. Fiquei frustrado, fiquei triste. Pensei, não vou fazer mais nem lascando. Não nesse vídeo. Mas o Naruto já tava aí. Ó, o Naruto evoluído, o Pen evoluído e o Minato evoluído. Essa parte foi feita. E agora a gente vai ir pra outra parte do vídeo. Que é conseguir o Ichigo Monarca pro próximo episódio. Então, vamos lá, né? Agora entrou na fase desespero por rerolls. Eu não sabia mais onde conseguir rerolls. Falando de coração aqui agora vendo o vídeo, era muito óbvio, mas eu não sabia onde conseguir. Eu precisava de mais, tipo, muitos pra bater o Piri. E eu sabia, como eu sou azarado, como eu já dei sorte em muitos outros quesitos, que não ia vir reroll aqui. Não ia vir nem a pau. Então eu tava procurando algum método, tentei fazer um pouquinho dos negócios do Gohan, fiz um pouquinho. E bateu um estalinho na minha cabeça. Eu tinha um Anibandon guardado pra quando eu fosse gravar esse vídeo. Eu sempre tive, há muito tempo atrás eu guardei esse Anibandon. Quando lançou, comprei ele e deixei guardado. E eu resolvi usar ele. Eu quitei do Gohan, usei ele, roletei um pouco, como vocês podem ver. Não veio nada. Infelizmente não veio nada. E daí eu lembrei que tava muito perto do Piri. Eu vi que tava muito perto, muito perto mesmo. Eu lembrei que eu tinha ainda 140 pra conseguir na raid do Doff. Eu tinha mais 140 rerolls na raid do Doff. Então eu fui lá fazer. Na raid não, né? No ato do Doff. Então eu fui lá fazer. E nisso eu acabei me passando um pouquinho. Eu deixei a madrugada inteira novamente rodando as 2 contas. E é isso, ficou aí a madrugada toda as 2 contas rodando. Foi meio desnecessário. A madrugada inteira, né? À toa que eu fiquei com 1.200 moedas, 1.300 em cada conta. Não era necessário. Eu sei que não era. Não me critique nos comentários, calma. Eu sei que não era necessário. Mas eu deixei. E depois disso, né? Fui roletar mais um pouquinho no Ichigo. Não veio. Fiquei muito triste, muito frustrado. Porque eu tava bem pertinho do Piri. Como vocês podem ver, 1.300 eu tinha antes. Consegui uns Doff. Tentei roletar um pouquinho da Phoenix Shard. Porque eu comprei tudo dessa loja. Eu não tinha mais o que comprar nessa loja. Ou loja falida que eu não tenho o que vender. Consegui mais uns rollzinhos pelo Gilgamesh. E fui lá rerolar. Tava com 115 e pensei, vai que vem. Roletei e não veio o Monarca. E eu tava muito perto do Piri, pessoal. Muito perto. Então, eu tive uma ideia. Eu tinha Index ainda pra conseguir farmar. Então eu fui lá,
comecei a fazer index. Fiz bem rapidinho, uma dica, o custom level novamente salvando o dia, tá? O custom level me salvou demais, pessoal. Coloquei a Sakura do custom level e fiquei fazendo. Consegui muitos enemy index, muito mais do que eu precisava, pra falar a verdade, pra conseguir o Ichigo. E agora, vamos pra minha conversa com vocês conseguindo o Ichigo. Porque tudo que eu tinha pra dizer aqui, já tinha a dizer. Só vou dar um último disclaimer aqui no vídeo, antes da gente ir pra parte final dele, pro ápice, que é o Ichigo Monarca. Que bom, se você que tá vendo o vídeo quer comprar uma unidade, não quer passar esse estresse que eu passo com as coisas, quer comprar um chopper legal pra não passar esse estresse que eu tô passando também, não quer passar essa coisa gostosa que eu chamo do Nubel Pro, você pode acessar a V-Market aqui embaixo, que é uma loja de anime Vanguards que vende itens, unidades, Battle Pass, vende de tudo. Tudo que dá pra vender eles vendem. É só você pedir pro nosso amigo Mercador 1 que ele pode providenciar pra você. E tá aqui o primeiro link na descrição. Não passe por essa raiva que eu passei, pessoal. Vai lá ficar, vai lá pegar, que é muito mais tranquilo, tá? Muito obrigado ao Mercador 1 por ser um parceiro do canal. E é isso. Voltando aqui ao vídeo, eu já vou lá pegar. Eu pensei que eu ia concluir uma Enemy Index, mas eu concluí um monte. Olha isso, concluí a do Frieza. Concluí a da Ascend Village, concluí a Double Dungeon, concluí um monte. Nisso eu consegui um monte de reroll, pessoal. Foi bastante mesmo, tá? Eu queria poder falar pra vocês que não é muito que eu tô exagerando, mas vocês estão vendo aí. Se você ainda não fez isso, faça, que eu consegui 220 reroll da maneira mais fácil de todas. Mas bom, fiquem com a minha reação agora enquanto eu pego o Ichigo. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, eu terminei algumas Enemy Index aqui e eu tô com a quantia necessária pra pegar o Ichigo Monarca. Peguei ele no Piri. No Piri eu vou pegar esse cara. Então vamos lá. Porque vim na moral. Esse cara não quis vir, né? Mas nós dá um jeito. A gente faz do jeitão Rave. O jeitão Rave não precisa que venha. Eu preciso só que exista um Piri. Dejai? Não. E agora? É agora. Monarca. Assim conseguimos nosso segundo Monarca. E nosso segundo Vanguarda Monarca. E esse restinho aqui, por que não no Naruto? Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha boa nele. Não vai vir nada? Sério? Não vai vir nem uma Trash roxinha? É, pessoal, é oficial. Essa conta aqui tá zicada. Muito zicada. Mas o que importa é que, como vocês podem ver, Ichigo Monarca. Tem como eu já dar feed nele? Não. Mas enfim. Agora no próximo episódio a gente vai atrás de evoluir ele. Que eu vou farmar um pouquinho de essência pra ficar mais tranquilo a evolução dele. Mas é isso. Você que viu essa série, tá vendo desde o começo. Muito obrigado por estar assistindo, tá? Porque isso aqui tem um trabalho. Seu comentário me ajudaria muito, seu like me ajudaria muito. Nesse episódio a gente conseguiu o Minato evoluído, que eu não coloquei ainda porque eu vou farmar no infinito. Conseguimos o Pen evoluído, conseguimos o Naruto evoluído e o Ichigo Monarca. No Piri, tá? Isso aqui, o nome desse episódio poderia ser Rerolls, Rerolls e mais Rerolls. Porque pra pegar esse cara Monarca deu trabalho, hein? Enfim, próximo episódio evoluindo ele. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like e comentário que essa série dá muito trabalho. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Nubel Pro 4, parte final, resuminho aqui pra vocês, só pra finalizar essa série bem, né, tem que ter uma conclusãozinha no começo. Prazer, o meu nome é Ravi, eu tenho uma série de Nubel Pro e Vanguards, é uma série que durou bastante tempo já, e eu tô bem orgulhoso do tempo que durou, pra falar bem a verdade, eu tô bem orgulhoso das conquistas que tivemos nela, e hoje, nesse último episódio aqui, a gente vai pegar o nosso tão sonhado Ichigo, tá legal? Personagem que a gente ralou, se esforçou. Eu tô umas 3 semanas já, simplesmente só farmando essência pra conseguir ele, tá legal? Então foi um trabalho bem suado, gente. Eu espero que você goste desse episódio, porque embora ele seja mais simples, ele foi bem trabalhoso, tá legal? E bom, fiquem com o vídeo. E bom, não tem forma melhor de começar esse episódio do que farmando pro Ichigo, né? Tive que farmar pra colocar o Ichigo primeiro na segunda evolve dele. Então, ou seja, eu fui fazer um pouquinho de raid pra conseguir essência. Coloquei um pouquinho FK no VS Phone pra conseguir os itens necessários pra ele. E foi bem tranquilo, tá legal, pessoal? Essa parte inicial aqui é a coisa mais de boa que tá tendo. Se todo vídeo fosse só isso aqui, eu tava no céu, gente, tava no céu.
A VS-Phone me salvou muito, pessoal, vocês não têm ideia. Bem, com todos os preparativos feitos, começa a saga pra ir atrás desse Ichigo aí, né, gente? E pense numa saga chata, porque o primeiro passo era conseguir dropar a máscara, que tem 10% de chance. E não vinha nem a pau. Eu solei umas vezes sozinho, eu achei inscritos com a Reimu, eu fiz de tudo, gente. Eu fiquei uma baita cota indo atrás. O negócio que eu corri atrás, pessoal, e não vinha nem a pau. Não vinha por nada, eu tava começando a desistir. Mas, por sinal, eu até encontrei um inscrito muito legal. Eu, infelizmente, não lembro o seu nome aqui na hora da gravação, mas você que tá vendo, é um salve pra você, tá? Você me ajudou bastante com a Reimu. Deixa aqui no comentário o seu nick pra eu fixar, falando, fui eu, Ravi e tal. Porque você me ajudou legal, foi bem legal a interação. Você me explicou por que precisa da Reimu. Então me ajudou bastante. É muito útil suas dicas, muito útil nossa conversa, tá? Muito obrigado mesmo. E a estratégia para esse começo era muito simples. Eu comecei colocando o Naruto e tentando dar um jeito nele, tentando ajudar com ele, dar soquinho. O que funcionou legal, mas eu percebi que as fases começaram a falhar bastante, bastante mesmo. Então eu comecei a procurar pessoas, procurar gente, procurar estratégias. Na primeira fase do luto, né, a barganha. Comecei a ir atrás de barganhar, comecei a ir atrás de pensar que eu não ia sofrer. Mas eu ia, o Yossi ia, viu? Esse vídeo aqui vai ficar mais curto que os outros, possivelmente, porque é só pegando o Ichigo e os preparativos, mas Yossi eu ia sofrer. Nossa, sofri, gente. Mas enfim, no meio das minhas barganhas eu comecei a encontrar um pessoal que tava juntando pra farmar. Então eu entrava em grupos, conversava com pessoas, tentava fazer da maneira mais fácil. Isso é uma dica que eu tenho pra todos vocês que estão querendo pegar o Ichigo e tão fracos, tá? Que nem eu tava aqui. Parece que eu tenho um time forte, mas não é forte não, tá? Não é forte não. Isso aqui não sola essa raid nem lascando. Entra no Discord do Anime Vanguards e manda lá o link do seu server privado e fala que você quer ajuda e tal. Fala que você tem sei lá o que, Ichigo Raid. Long Grind. Daí o pessoal vai vir aqui te ajudar de prontidão, porque eles também querem a mesma coisa que você. Então, sem estresse. Eu fiz bastante disso nessa run, fiz bastante disso até dropar a droga da máscara. Depois de dropar a máscara, eu nunca mais fiz isso, porque precisei fazer poucas vezes depois. Então, low cortisol demais depois de dropar a máscara. Mas ainda tem um chãozinho até dropar a máscara, como vocês podem ver. Depois eu vou passar outra estratégia que eu fiz pós dropar a máscara para facilitar ainda mais para vocês. Bom, pessoal, eu gostaria de começar essa próxima etapa conseguindo a máscara. Após eu conseguir a máscara, no caso, né? Falando que eu fiquei muito triste. Porque vai parecer muito que eu meti louco que esse vídeo era longo, gente. Mas de verdade, eu cortei mais de 5, 6, 7 horas. Só que era eu indo atrás da máscara e solando esse negócio pra tentar ir atrás da máscara. Então, isso aqui foi brutal, pessoal. Foi brutal. Essa saga aí atrás da máscara me lascou, mas depois que eu consegui a máscara era bem de boa. O que eu tava fazendo? Toda Wave 2 spawna essa torrinha. E a próxima missão da quest do Ichigo é derrubar essa torrinha 20 vezes, como aparece ali no canto que vocês podem ver. Então, eu fazia essa primeira e reiniciava, fazia essa primeira e reiniciava. E eu fiz isso bastante tempo, tá? Mas foi bem rapidinho até, foi 50 minutinhos, estava concluído. Foi bem mais rápido que terminar a fase toda. Bom, a estratégia que eu digo pra vocês é essa, como vocês estão vendo, mata os inimigos próximos e reseta, mata os inimigos próximos e reseta. A próxima missão vai ser sacrificar o Aizen, então todas as moedas que eu tinha conseguido serviram de algo. O conselho que eu dou pra vocês é já comprem o Aizen, deixa tudo compradinho dele, ele e a pedra e o negócio pra evoluir ele, porque vocês vão ter ideia estimada de quanto vai sobrar pra você gastar daí. O Aizen é obrigação, já que você tem que ter ele pra evoluir o Ichigo, um dos pedidos pra você sacrificar o Decipher. Então já deixa pré-sacrificado, já deixa ali a unidade, deixa ela feita, pra você saber que você tem que sacrificar ela. E aliás, uma coisa que faltou comentar, que eu vou dar essa ênfase aqui agora, tô nível 96, né, gente? 96, pra vocês verem. Eu farmei muito infinito e farmei bastante na raid do Eren também pra conseguir recurso. Isso me rendeu muito nível, sem VIP. Lembrando que tudo isso aqui é sem VIP, tá, gente? Então, cê é louco. Foi muita coisa, gente. Não compensa. Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, não compensa. Mas se bem que no final vai valer sim a pena, tá? 11 de 20 já, como vocês podem ver, bem de boa.
E por que não dar uma cortadinha agora? Eu volto com vocês quando já tiver. Bom, concluímos essa etapa do desafio. Concluímos essa etapa da missão, no caso, né? Já vim aqui, né, fazer uma gracinha, rotetar um pouquinho no Naruto. Mas vamos aqui evoluir o Aizen, gente. A próxima missão, pra quem não sabe, da máscara, é sacrificar um Decipher. Então esse Decipher aqui, ele vai pra Cristo, tá? Não tô nem aí. Tô nem aí porque vai acontecer com ele, porque ele vai pra Cristo, ele vai ser sacrificado. Mas tá aí, ó, evoluidíssimo. Tranquilíssimo evoluiu o Decipher, tá? Eu, pelo menos, não achei tão difícil. E a próxima etapa é interagir com a máscara e ir pra esse mundo zoado aí da Spirit Mask e encontrar a Correct Sword. Bom, aqui eu não tava forte o suficiente para aguentar esse mundo. E como funciona? A cada 5 waves, na sexta, você tem que escolher uma entre 7 espadas. Ou seja, você tem aí seus 15% de chance de acertar por tentativa. Se você erra, um novo caminho abre. Só que, teoricamente, é pra você ficar chutando até você acertar, então é tranquilinho. Só que eu não tinha equipe pra isso. Eu tinha equipe pra no máximo 2 espadas. Então o que eu podia fazer? Eu quitava, abria de novo depois de 2 tentativas e tentava conseguir de novo. Eu tinha 15% de chance de conseguir. E eu dei sorte de conseguir muito rápido. Mas isso aqui é um saco, tá, gente? Você que tem uma equipe tão ruim quanto a minha e tá procurando o método certo, não tem. Sinto muito. É ficar tentando, errando, sofrendo, chorando, ficando bravo, perdendo, até você achar a espada certa. E depois disso tem só mais uma etapazinha, então pensa que a dor tá quase acabando, tá? A dor tá quase acabando e você praticamente já tem seu Ichigo. Então, ufa, por um instante pensei que a dor ia ser eterna, mas tá acabando rapidinho. Pode deixar que logo mais se encerra. A estratégia que eu tava usando é realmente essa, gente. Pegou 2, resetou, voltou pro lobby. Pegou 2, resetou, voltou pro lobby. E é isso. Infelizmente é isso. Até que nesse final aí, como vocês podem ver, consigo, por bem de Deus, na Wave 11, acertar a espada. Acaba e eu volto pro lobby. E agora a missão é sacrificar 30 bonecos. Só que tinha um problema, eu não tinha 30 bonecos. Eu sacrifiquei muitos bonecos e eu não tinha batido nem 20 ainda. Então, bufando, muito triste. Lá fui eu de novo abrir a VS Phone. Que aplicativo bom, por sinal. Link na descrição aqui. Muito barato, 4 horas por dia pra você testar. E fui fazer a raid do Eren. Fui fazer a raid do Eren pra conseguir recurso, pra conseguir gemas, pra conseguir essências, pra conseguir ficar bem de boa. Fiz um pouquinho da raid do Eren, fiz um pouco de infinita, não vou mentir não. Enfim, deixei aqui um pouco farmando, pessoal. Nível 99, irônico, nível 99. Farmei bem pouco, não farmei muito, tá legal? Foi aquela coisa absurda, mas já deu pra dar uma farmadinha legal, 9.000 gemas. Eu não quero ter que deixar farmando a madrugada inteira, eu quero fazer essa missão hoje. Mas pelo que eu tô vendo, vai ser meio impossível. Tá me deixando um pouco nervoso isso, porque eu quero muito terminar essa missão hoje. Vocês não têm ideia do quanto. Mas se não der, fazer o quê? Conseguir um mítico? Por favor, vem mais. Não veio. Quantos míticos eu consegui? Só um novo. Pessoal, eu tô pensando o que eu vou fazer. Nossa, que bom. Aqui só existia uma resposta viável. O Interevent apareceu como o herói que ia salvar esse vídeo, o Interevent, tá? De verdade, nossa. 4 da manhã praticamente, agora eu estou nesse vídeo e eu lembro como que eu fiquei feliz quando eu vi o Interevent. Deixei minhas 2 contas farmando aí, lucrando pra caramba. Lembrando que faltava 12 míticos pra eu sacrificar e que seria possível. E que eu tava quase lá. Farmei o necessário pra conseguir esses míticos, tá? Não farmei muito, só queria conseguir esses míticos pra conseguir essa máscara logo. Então, foi a coisa mais tranquila do mundo. Ao final desse vídeo vai ter uma conversinha com vocês, como eu sempre fiz no vídeo passado também. Mas por agora, o que vocês têm que saber é que delícia esse Winter Event. Muito obrigado, Winter Event. Se vocês querem saber como fazer ficar com o VS Phone ou Winter Event, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Enfim, que delícia é o Winter Event, gente. De verdade, que delícia. Depois de farmar, né? Cheguei aqui pra conseguir roletar esses Winter Event, pra conseguir os personagens. E deu tudo certinho, tá? Consegui esse Ichigo Monarca. Que maravilhoso esse Ichigo Monarca, tá? Eu acho que essa foi uma das melhores sensações da minha vida.
Foi literalmente, eu comecei a ouvir aquele War is Over, sabe? War is over, and what have we done? Eu comecei a ouvir isso aí. Que coisa linda foi terminar esse episódio, pessoal. Saber que a pior parte já tinha ido. Que delícia. Foi um saco roletar pra sacrificar, mas como vocês podem ver na tela, tudo foi se concluindo. E finalmente, era só evoluir o Ichigo. Ai, que delícia. Is over. War is over. Amém. Me dá animação isso. Ai. Não sinto nem felicidade, eu sinto só satisfação. Ichigo Monarca. Eu tenho que morrer com ele agora pra ativar o outro negócio. E conseguir a memória. Vamos atrás de conseguir a memória dele. E talvez dar um evolve no diabo. Quem sabe? Bom, essa parte aqui era eu com sono, falando um monte de groselha, falando que eu tinha que pegar a memória do Ichigo Monarca e tiver a memória do Ichigo pra conseguir terminar de verdade esse vídeo. E era só eu dar uma nuke com ele. Que bom, eu tava falando groselha porque eu tava morrendo de sono pra trazer esse vídeo pra vocês. Esses vídeos aqui me matam, pessoal. Mas eu fico feliz e que vocês vejam até aqui. Você que viu até aqui, muito obrigado. Deixa no comentário sua fruta favorita pra eu saber que você viu até aqui. Indica pra um amigo esse vídeo, por favor, porque deu muito trabalho, gente. Eu tô editando isso aqui de madrugada, sendo que eu perdi mais outras 3 madrugadas pra fazer esse vídeo. Eu mereço seu compartilhamento e seu like, né, e seu comentário. Então, por favor, dá essa fortalecida pra gente. Não enrolei seu tempo nesse vídeo, foram 20 minutos. Eu vou chutar que vai dar de vídeo bem objetivos, bem diretos. Então, por favor, dá essa força. Vai na VSFone aí, cria uma continha com o nosso link, vê os valores, vê se compensa pra você, porque eu tenho certeza que compensa. Vai na V-Market aí, a loja do nosso amigo Mercador 1, loja muito boa. Link na descrição. Vende bundles, Battle Pass, Units, tudo isso muito barato. Vai lá, fala que veio por mim, fala pra ele dar uma promoção, sei lá. Mas dá uma forcinha pra gente, por favor. Isso aqui deu muito trabalho, gente, de verdade. Vou roletando aqui na memória do Ichigo. Vou conseguir um Jack of All, vou ficar satisfeito. E vou ter finalmente minha última conversa desse vídeo com vocês. Vai ficar Z+, em ambos. Ichigo com tudo Z+, sem muita frescura, sem kanji. Infelizmente sem kanji, nada, mas com Z+, na memória. Então eu tô mais que satisfeito, tá? Vou gastar esses últimos 3.500 aqui de gems minha. Que vai que vem um Alucard, né? Daí fica legal pro vídeo. Mas não vai não, tô com muito azar. Azar é pouco porque eu tô. Nossa. Mas bem, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes nesses 4 episódios. Todos com muitas horas de arquivo bruto. Todos muito trabalhosos. Então eu sou muito grato a todo mundo que aqui presente esteve. De coração, muito obrigado pela sua presença, pelo seu comentário, por tudo que você fez e acompanhou dessa série. Eu sou muito grato a você, de verdade. Meus mais sinceros obrigados. E bom, conseguimos aqui 2 máquinas, que uma foi para Cristo, mas aqui temos uma ainda, com Eternal, lembrando, e Kanji. Conseguimos aqui essa Gold, a Arbiter, que é do passe passado, mas a gente conseguiu. Conseguimos o passe atual também. Conseguimos todas as unidades de Naruto no vídeo passado. Sim, todas as unidades de Naruto, inclusive Birakyubi, né? Foda-se. Conseguimos um Vanguarda Monarca, o Broly, muito forte. Conseguimos outro Vanguarda, mas sem ser Monarca, a Rukia, também bem forte, tá? Com Deadeye, Monarca e Deadeye. E nesse episódio foi a saga pelo Ichigo, que é atualmente o Monarca mais forte do jogo. O personagem e o Monarca mais forte do jogo. Ichigo Monarca. Tremendamente grato por esse episódio. Nós conseguimos juntos. Eu não conseguiria isso sem as pessoas maravilhosas que me acompanharam, sem vocês, sem o apoio de vocês. Toda vez que eu ficava desanimado, eu ia ler os comentários, eu me motivava com os comentários. Chegamos nível 100, tá legal? Aqui tá tudo que a gente conseguiu. Eu sacrifiquei algumas coisas ao longo do caminho, como vocês lembram, inclusive a Raze, que ficou pra Cristo, infelizmente, mas foi por um bem maior. E valeu tudo muito a pena, pessoal. Sou muito grato a essa série, sou muito grato aos comentários de vocês, sou muito grato a tudo, gente.
muito obrigado por tudo que vocês fizeram e participaram nessa série. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Foi um prazer gravar isso. Eu espero que você que tá chegando nesse episódio, que você veja os outros, que você se inscreva, que você comente. E bom, agora uma nova aventura vai começar. Uma nova aventura tão insana quanto essa. Então deixa aqui nos comentários o que você quer de próxima aventura. Se você quer um episódio 5, se você quer um episódio 5, o que eu deveria ir atrás no episódio 5? Que todas as opiniões estão sempre bem-vindas. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ter me acompanhado. Muito obrigado pelo comentário que eu sei que você já deixou. E é isso. Até o próximo vídeo. Opa, pessoal, tudo bem? Contexto aqui básico para vocês antes de começar o vídeo. No Bel Pro, né, eu falei que era o último, mas eu fiz uma brincadeirinha. Eu deixei farmando aí 50 milhões de moedinhas Spring e resolvi roletar todas atrás de uma Dara Shine pra essa série ficar ainda mais gostosa, tá legal? Consegui um Shiny Hunter bem básico por umas trocas aí pelo Mercador 1. Market link na descrição, por sinal, tudo baratinho no preço. E a meta aqui era uma Dara Monarca e um monte de reroll, tá legal? Preferencialmente Shine. Sei que pegou vocês de surpresa essa série voltar. Me pegou de surpresa também essa série voltar, pra falar bem a verdade. Mas aqui estamos nós, mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia e não pode parar. Vou deixar aqui roletando de fundo pra vocês enquanto passa. Esse vai ser um episódio bem curtinho, possivelmente 10 minutinhos, de eu tentando pegar Monarca no Madara, tentando pegar um Madara Shine. Então, vamos deixar aí as coisas fluírem. Eu vou conversando com vocês ao longo do vídeo e tudo mais. Mas nada demais, não esperem grande coisa de um episódio que é literalmente só pegando um Madara. Mas bem, é isso aí, fiquem com o episódio. Bom, pessoal, vou coletar aqui. Eu ficava muito triste, eu acho que esse negócio do AV tá bem zicado, pra falar a verdade. Porque em 1 milhão de giros vinha 5 Madaras. Aí depois, nos próximos 20, não vinha nada. Tá bem esquisito, tem uma jogatina meio esquisita roletar esse negócio. Eu nunca tinha roletado tantos rolls, tá? Mas roletei e achei horrível, foi um saco. Mas foi bem divertido ao mesmo tempo também. Eu fiz isso tudo pela VS Fone, tá legal? No finalzinho eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz isso tudo pra você não perder o próximo Shiny Hunter. Ou até mesmo conseguir nesse aqui. E vai ficar pra ansiedade de vocês se eu conseguir uma Dara, tá legal? Eu vou deixar até o final vocês verem. Vocês vão ver comigo depois. Mas veio muito Madara mesmo, tá, gente? Enjoei de ver a animação do Madara. Nossa, ficou até chato de ver. Mas enfim, foi até que legal, foi uma farm fácil de fazer, então não custou tanto a minha cabeça a ponto de eu ficar triste, sabe? Eu deixei só ficar na nuvem, não queimou meu PC, nada, então se viesse era lucro, se não viesse pouco importava. Mas enfim, veio bastante Madara sim, veio bastante Shine pra eu dar Shine Transfer, e a gente vai ver quantos Rerolls eu vou conseguir nessa brincadeira só com esses Shines, tá bem? Lembrando que isso também pode ser uma excelente farm de Shine. Se você viu o vídeo até aqui e ainda não deixou seu comentário ou seu hypar, agora é o momento, tá legal? Porque essa série aqui me deu muito trabalho, esse é o primeiro vídeo low cortisol que eu tô fazendo dessa série sem reclamar de nada. Então, já deixa o likezinho aí pra agradecer eu tá low cortisol hoje, eu tá zen hoje, vai? Faz essa boa. Já deixa aqui no comentário o que você quer pro próximo episódio dessa série. Quer que eu termine todo o modo Adventure? Eu termino, é só comentar aqui, tá legal? Mas enfim, vamos lá logo pro momento da descoberta. Bom, como vocês sabem, em minha defesa, eu tenho um histórico muito ruim de não gravar as coisas. Eu não gravei eu pegando ele, abrindo o inventário, mas eu consegui sim. E como vocês podem ver, eu consegui um Madara sem ser serializado. Literalmente um. Olha que bosta, em 55 milhões. Um normal Shine. E esse tanto de Shine aí normal. Eu vou poupar vocês, eu vou acelerar o vídeo desses Shines aí sendo pegos, tá legal? E sendo randomizados. Pra gente ver quantos Rolls vai render. Lembrando que eu tava com 450, eu acho, no começo. Então vamos ver quanto que vai render isso. E eu tenho muito azar, hein? Então uma pessoa normal teria conseguido muito mais que eu. Eu, com esse azar imenso que eu tenho aí, vou nem falar nada, viu? E pra mim, que peguei pouco, já foi um saco de clicar no sim e tudo. Deveria ter como escolher vários, viu? Porque não compensa. Mas enfim, com esses rolls aí, a gente vai atrás do Madara Monarca pra ver se dá green ou se não dá.
Sei que esse episódio tá meio rushado, eu peço perdão por isso, mas como é um extra, não quero ficar tomando tempo de vocês, sabe? É um episódio mais informativo. Já tenho aí o Broly, o Ichigo, o Pen, o Naruto, o Monarcas. Vai ser só mais um Monarcazinho pra coleção dessa conta aqui pra fechar com chave de ouro. E dessa vez Shine, hein, gente? Olha. É pra poucos, hein? Mentira, é pra muitos, tá facinho farmar esse evento com a VSFone. Só passar o cartãozinho lá baratinho na VSFone que qualquer um consegue esse Shine aí, esse monte de Shine, esse monte de coisa. Mas enfim, eu vou terminar com aproximadamente 1711, tá bem? E vamos lá roletar. Mas enfim, 1711 é coisa, tá legal, gente? Eu peguei 5 Eternals nesse meio tempo aí, tá legal? 5 Eternals foi coisa. Muita coisa. Chegou a me irritar. Eu vou tentar pegar na memória dele também, mas não vai dar em nada. Então, vou só poupar vocês acelerar isso, porque... Ah, Deus me perdoe de pegar em memória. Memória o caramba. Caguei pra memória. Mas enfim. Deu super certinho, super zen, super de boa. Pegamos o Madara, batemos o desafio. Aê, desafio batido, gente! Enfim, brincadeiras à parte. Mas é isso aí. Conseguimos aí 1.300 rerolls, aproximadamente, tá bem? Foi bastante coisa, eu esperava mais, mas foi bastante coisa pra quem tem muito azar como eu. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês querem o próximo episódio zerando o modo Adventure, pegando 2.200 rerolls e pegando esse Luffy aí, esse canalha desse Luffy, deixa aí nos comentários pra eu saber, tá legal? Gente, pra finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, né? Não pode faltar. Vamos dar aqui uma roletadinha. Peguei um Luffy aqui, ó. Para o próximo update, cadê ele? Temos aqui 386 rolls. Não é o Piri, né? Mas já peguei 3 Monarca no Piri. Vamos torcer pra dessa vez não vir, né? Vamos coletar aqui um pouquinho. Se não vier, no próximo vídeo vocês vão ver o Coelho Monarca. Mas pra finalizar esse vídeo aqui, nada melhor que dar uma roletadinha, né? E bem, como vocês podem ver, o cara é azarado mesmo, né? Terceiro Monarca no Piri. Esse aqui vai ser o quarto. É pra vocês verem que essa conta aqui não tem sorte. É simplesmente jogar. E bom, como vocês puderam ver aí, não veio. Mas eu ainda vou atrás desse carinha monarca, tá? Eu vou fazer o Adventure com vocês no próximo episódio. A gente vai conseguir o rolls pra colocar esse carinha aqui no monarca. Pra gente já ter mais uma coisinha pra essa série. Vamos trocar mais uma ideinha, como todo final de episódio? Pessoal, estamos aqui no Infinito mais uma vez, né? No Infinito não, né? No Sandbox. Vamos dar aqui Enable Waves. Mais uma vez um recap de tudo que temos aqui nessa conta. Hoje conseguimos esse carinha aqui, olha. Com um dano consideravelmente bom, tá? Não vou ficar fazendo showcase dele, esse vídeo aqui não é showcase não, mas 3 milhões de dano, ele bate consecutivo, se não tem unidades de Naruto, ou seja, ele vai bater, bater e bater pra sempre. Mas como tem aqui, ele não vai ficar batendo várias vezes, ele vai dar só esse golpe dele aí. Sem cooldown, bom lembrar, esse cooldown dele é inútil, ele bate assim que o negócio acaba, quando ele tá ultado. Mas bom, conseguimos o primeiro Vanguarda Shine nesse episódio, tá legal? Já temos aqui o Ichigo, muito forte também. Não deixa a desejar. Que tá aqui em conjunto com o nosso amigão. Ele tá bem fraquinho. Ah, já acordou a fera. Temos aqui o Broly, que tá tendo animação. Temos uma Kaguya, mas ela não tá monarca. Temos o Pen e o Naruto, que é o combo mais forte. A Rukia, que tá de Dead Eye, porque é melhor que monarca. Bom, dá pra ver aqui que temos uma equipe bem forte, né, gente? Não deixa a desejar. É uma equipe que até o momento me deixou muito grato. O Nubel Pro, essa conta aqui acho que se tornou mais forte que a minha principal. Talvez não por causa que eu tô com muito reroll lá e eu tô com a Kurome Monarca e tudo mais, mas fora isso, esse Shinobi God aqui, esse Madarão Shine e todos esses Madaras aqui fazem uma diferença legal, tá bem? Vou subir pra vocês verem. Olha o tanto de Madara, gente. Enfim, mas só um Shine, infelizmente. Muito azar. Esse episódio aqui, ele é resumido em azar e muito reroll. Mas bom, vou ensinar pra vocês nesse final aqui como que eu fiz isso, como que eu usei a VSFone. Lembrando que tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui na descrição ensinando a fazer certinho. Se vocês quiserem um remake do vídeo, é só me pedir aqui nos comentários. Foi um prazer indescritível ter vocês aqui e até o próximo vídeo. Só dando um retoque final aqui, eu sei que eu já me despedi, mas olha isso aqui, gente. Ele, com o Pen, vai ficar invocando várias coisas. O Pen com 2 milhõezinhos de dano, invocando um monte de Naruto. E um Madara.
nível máximo, com 3 milhões e 25 de dano. Isso aqui é muito forte, pessoal. Essa conta aqui tá no meta definitivo do Vanguards, tá legal? Com esse Naruto Monarca e com esse Madara Monarca, é o meta absoluto. Com o Luffy agora que vai vir, que eu vou pegar a Monarca também, essa conta aqui tá no meta absurdo. Então você aí que tá começando agora, se você quer saber como começar bem e ficar forte assim, é só acompanhar o Nobel Pro. Isso aqui é um tutorial de como ficar no meta. Absurdo. Eu falei que ia fazer no começo e fiz. Bom, e o método que eu usei, mostrando aqui pra vocês minha tela, foi a VS Fone, tá legal? Como vocês podem ver aí, ó, fiquei farmando na nuvem, 100% FK, low cortisolzíssimo. Pô, gente, de verdade, não gastou muito tempo meu. Eu deixava ficar aí, gravava em 2 minutinhos a tela e ia fazer outra coisa. Super de boa, na nuvem. Uma placa de vídeo hoje em dia, creio eu que seja bem cara, viu? Acho que é um custo-benefício que não vale a pena em comparação à VS Fone. Acho que a VS Fone tá compensando mais com uma placa de vídeo. E é muito simples, é só você entrar pelo meu link aqui da descrição. Não tem muito estresse. Você vai clicar ali em Login with Google, vai logar e vai baixar o seu aplicativo na nuvem. Lembrando que pelo meu link você ganha 4 horas grátis. E além de você ganhar 4 horas grátis, os preços ficam muito mais em conta, tá bem? Logando aqui, ó, super de boa, baixa ali por onde você tem que baixar, por onde você quer baixar. Tem para Android, Google Play, Windows, Mac, Linux, tudo isso. Dá para você ficar olhando sua telinha, ó, meio bisbilhotador. E ali em comprar é a melhor parte. Olha isso aqui, gente, preço de banana, tá? Você coloca em Brasil, seu IP é excelente lembrar. E menos de R$1 por dia, tá bem? Isso aqui é muito barato, pessoal. Tá muito barato e já tem um vídeo meu ensinando todos vocês a utilizarem, tá bem? Só você vir aqui no canal que você vai encontrar. Se vocês querem um rework desse vídeo, é só vocês me avisarem que eu posso trazer sim. Mas eu acho que esse vídeo tá bem explicativo e já ajuda legal. Mas bem, esse foi o vídeo. Link aqui na descrição. Corre pegar sua VS Fone para você não perder de conseguir vários Shines e um Madara Shine como eu consegui. No meu caso, eu dei muito azar pra eu ter conseguido muito mais que um. Mas fazer o quê, né? Às vezes a gente tem azar, não tem o que fazer. E muito, por sinal. Bom, pessoal, aqui eu venho aqui para concluir o vídeo com vocês, colocar algumas notas. Eu poderia ter evoluído o Luffy? Poderia. Mas eu vou fazer isso por agora? Não vou. Como vocês viram, já evoluí o Skeleking. Vou até evoluir aqui a Tempest Pirate com vocês. Pra vocês verem que não é por falta de vontade. Vou comprar aqui tudo. E... Bom, conseguimos bastante Monarca ao longo dessa série, tá? Não vou evoluir o Luffy nesse exato momento, porque a próxima update tá aí. E vai custar, talvez, muitos rerolls, os próximos level ups. Então, eu preferi guardar pra gente fazer o Luffy e esses level ups tudo junto. Vocês gostariam que fosse em live esses próximos episódios? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, que é muito importante. Mas bem, esse foi o vídeo. Conseguimos muitos monarcas. Por sinal, uma surpresinha. Olhem só quem eu consegui monarca também. Olha o tanto de Madara, meu Deus. Toda vez eu casco o bico de ver isso. Um Madara Shine, um Luffy. Olha o Luffy Monarca aqui. Pegamos o Alucard Monarca. Já temos 7 monarcas ao todo nessa série. Então, e temos um Piri quase, tá? Bom lembrar. Sem fazer o Adventure. Então, espero que vocês tenham gostado dessa série. De coração. Pretendo trazer mais episódios. Se esse vídeo for bem, com certeza vou trazer mais. E é bizarro que a gente tem já um time inteiro de monarcas, né? Ó? Mais que o time inteiro. Não tem espaço pro Luffy. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Eu me despeço, vou indo nessa. Lembra de hypar o vídeo, por favor, que ajuda muito. E é isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.